O plano de Deus de enviar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como Salvador ao mundo, é um plano eterno. E neste plano Deus escolheu uma nação, um povo, uma raça, a qual o seu Filho pertenceria como ser humano. Um lugar onde ele nasceria e um povo ao qual ele pertenceria. Para isso Deus escolheu uma pessoa, uma família, e prometeu daquela família fazer uma nação. Deus então fez uma aliança com essa nação, preservou esta nação até a vinda do seu filho nascendo desta nação. Esta nação é o povo de Israel. Uma das nações que inclusive desempenha um papel preponderante na história do mundo. Comparada com outras nações, é uma nação bem pequena. Quando você compara com o Brasil, por exemplo, o território de Israel é um pouco menor do que o nosso estado de Sergipe. No entanto, este povo tem uma história e uma influência e um impacto no cenário mundial que extrapola em muito o seu tamanho físico e o tanto de gente que mora naquela nação. Você já percebeu, acompanhando a leitura do Antigo Testamento, ou mesmo a exposição do livro de Isaías, que esse povo é o que mais aparece nas Escrituras. Exatamente por isso. Porque foi o povo escolhido por Deus para mediar o reino de Deus, para mediar o projeto de Deus para salvar o mundo. E nos tempos do Antigo Testamento, foi o povo que cuidou deste projeto. E o povo também do qual veio o Senhor Jesus Cristo. Mas uma questão que até divide os evangélicos é: há um futuro para este povo no plano de Deus? Há um futuro para Israel como nação no plano de Deus? Ou o projeto de Deus foi apenas conduzi-los até trazer o Senhor Jesus Cristo? Continuando o nosso estudo no livro de Isaías, agora chegamos ao capítulo 44 e veremos os versículos 1 a 5, nós vamos ver o que nesse texto Deus diz quanto a esta pergunta. Se há um futuro para a nação de Israel, para o povo de Israel, no projeto salvador de Deus. Isaías 44, 1 a 5. Nós lemos assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Vamos orar. Senhor, que a tua graça nesse momento atue em nós, nos dando a devida compreensão, amor e obediência à tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse texto nós temos uma promessa para o povo de Israel. Lembrando aqui novamente o contexto histórico, Isaías está registrando as profecias que ele fez em torno do ano 740 a 686 a.C., mas nesta parte do livro,
uma parte que começou lá no capítulo 40, ele está deixando registradas estas profecias, orientadas especialmente para gerações futuras, a geração que viveria no exílio da Babilônia. São profecias de esperança, de salvação e de conforto. Após uma palavra em que Deus se manifestou como único Deus e único Salvador, e por ser o único Deus e único Salvador, ele salvaria aquele povo do exílio babilônico, mas não apenas isso. Ele salvaria aquele povo dos seus próprios pecados, apesar daquele povo não merecer, como vimos hoje pela manhã, capítulo 43, versos 22 a 28. Agora é feita uma promessa de salvação plena, de uma restauração futura, uma restauração da nação de Israel, da posteridade de Israel, dos descendentes de Israel, num local também restaurado por Deus. O que nós temos aqui é o que é chamado oráculo de salvação, isto é, uma profecia que promete a salvação de Deus, visando despertar nos ouvintes e leitores uma confiança em Deus, visando fortalecer sua fé no projeto redentivo de Deus. Em primeiro lugar, nós notamos que essa promessa de Deus garante a posição de Israel diante de Deus. Nós notamos pelos termos utilizados aqui. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. E então nós temos, Deus faz a sua promessa e termina dizendo, não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Você tem os termos servo meu e a quem escolhi repetidos no início e no fim, formando aquela retórica literária muito comum da Bíblia, de emoldurar a mensagem com termos repetidos, marcando então a moldura do texto, uma técnica literária que é chamada de inclusio. O texto começa com um contraste com o anterior. Agora, pois, lembre que o texto anterior, nós tivemos Deus falando que aquele povo não tinha méritos diante de Deus, não merecia a salvação, não tinha feito nada para obter o perdão de Deus, pelo contrário, tinha cansado a Deus com os seus pecados, com a sua desobediência, mas que mesmo assim Deus iria perdoá-los, e Deus perdoava não por causa de algum mérito, de alguma conquista daquela nação, não, mas Deus perdoava por pura graça, Deus perdoava por amor a Ele mesmo. E então Deus desafiou a nação que, se não fosse desse jeito, que eles apresentassem evidências de que eles poderiam justificar a si mesmos, que eles tinham méritos, que eles tinham obras, que eles tinham comportamento, que eles poderiam se apresentar diante de Deus e dizer, não precisamos da tua graça não, nós podemos nos justificar diante de ti. E Deus mesmo responde a isso dizendo, não, vocês são pecadores desde o início. Os pais de vocês pecaram, os líderes de vocês pecaram. Então o juízo que eu trouxe sobre vocês, de profanar os líderes do santuário, os sacerdotes, de profanar o templo, de entregar vocês para a vergonha, de destruir a nação, foi justo, vocês mereceram. E termina assim com um tom muito forte, um tom de maldição. E imediatamente então vem, agora vai ser diferente. Agora eu tenho uma mensagem para vocês, eu quero que vocês escutem. Ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. E lembre-se que o nome Jacó era o nome do patriarca da nação, e esse nome foi mudado para Israel. Então
Então, sempre que Isaías fala de Jacó, nesse sentido aqui, e de Israel, ele está se dirigindo à nação, usando o nome do pai da nação, do patriarca Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. E Deus diz: você é meu servo, eu tenho você como servo, eu escolhi você, você é objeto da minha escolha, não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você. Então você é meu servo, esse povo é meu escolhido, o que é repetido, como eu já disse, no final aí do verso 2, com uma mudança aí. Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. A minha versão traduz amado, talvez a sua versão transliterou o nome Jesurum. É um nome utilizado apenas para a nação de Israel e é utilizado 4 vezes no Antigo Testamento inteiro. Uma vez aqui e as 3 vezes anteriores em Deuteronômio 32:15 e Deuteronômio 33:5 e 26. Nas 4 vezes é Deus chamando Israel de Jesurum. Deus se dirigindo a Israel e chamando Israel de Jesurum. Quando a primeira tradução da Bíblia para a língua grega, ainda antes de Cristo, traduziu esta palavra como amado. A raiz da palavra significa alguém que é justo, alguém que é reto. Então se refere ao Israel ideal, ao Israel aos olhos de Deus, ao Israel justo. Mas a palavra tem um acréscimo que funcionaria, se fosse em nossa língua, como um diminutivo carinhoso, como um acréscimo que transmite uma ideia de carinho. Então é Deus tratando Israel como o povo pelo qual ele tem um grande carinho. Então seria Deus chamando Israel por um apelido carinhoso, manifestando seu amor a este povo. Por isso que algumas das nossas versões traduzem amado. Então, mesmo Israel não merecendo, não cultuando a Deus da forma que deveria cultuar, mesmo Israel cansando Deus com os seus pecados, e mesmo naquele momento para o qual a profecia, para o povo para o qual a profecia é dirigida, eles estão debaixo da disciplina de Deus, do julgamento disciplinar de Deus, do castigo disciplinador de Deus, eles ainda são servo de Deus, eles ainda são o povo escolhido e eles ainda são amados por Deus. Deus os trata com amor. Então, esta promessa enfatiza a posição desse povo. É um povo que foi escolhido para ser servo de Deus, é um servo escolhido de Deus, foi escolhido para testemunhar de Deus. E aí Deus diz, né, assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre. O Deus que criou e formou aquele povo, o Deus que planejou aquele povo, a existência daquele povo, o Deus então que criou aquele povo, e a ideia desde o ventre é desde antes de você existir, eu estou cuidando de você, eu estou formando você, eu estou providenciando as condições para que você exista. E se você está lembrado, no capítulo 43, verso 21, Deus diz que formou esse povo para celebrar o seu louvor, para apresentar o seu louvor. Então, a missão desse povo não foi perdida. Ainda é o povo criado por Deus, formado por Deus, para testemunhar de Deus. E o povo que é ajudado por Deus. Assim diz o Senhor, que te criou, te formou desde o ventre e te ajuda. E está cuidando de você, e está ajudando você. E o que é que esse Deus diz para este povo? Não temas, não tenha medo. Você não precisa ter medo. Você agora está no exílio, você agora está sofrendo
as consequências do seu pecado, de suas escolhas erradas, de não ter me cultuado como deveria, de ter me cansado com os seus pecados, de não ter confiado em mim. Mas você ainda é meu povo, ainda é meu servo escolhido, ainda é o povo que eu criei, que eu formei para testemunhar de mim, ainda é o povo que eu ajudo. Por isso, não tenha medo. Mesmo estando no exílio, mesmo estando debaixo de outras nações, mesmo estando distante de sua terra, não tenha medo. Você ainda é o meu servo escolhido. Você ainda é o povo que eu amo. Você ainda é o povo que eu criei e formei para ser testemunha de mim. Você ainda é o povo que eu ajudo. Então, promessas feitas àquela nação que reforçam a posição da nação. Ela falhou? Falhou. Ela não cumpriu sua missão de testemunhar de Deus? Não cumpriu, falhou nisso. Mas Deus cancelou sua aliança com a nação? Não. A nação ainda é chamada de seu servo escolhido. Ainda é chamada de o povo que ele ama. Ainda é chamada do povo que ele criou e formou. E do povo que ele ajuda, e ele diz, não tenha medo. Nós vamos ver no decorrer da história que esta nação foi restaurada do exílio, voltou, mas com o passar do tempo incorreu nos mesmos erros, incorreu nos mesmos pecados. Inclusive, quando Deus cumpriu a promessa de enviar o seu filho, que era um deles, como diz João capítulo 1, veio para o que era seu e os seus não receberam. Esta nação recusou o Messias prometido. E novamente, o juízo veio sobre esta nação. E Deus então escolheu agora a igreja, que está testemunhando de Deus nessa dispensação. Mas isso não altera o fato de que Deus tem uma aliança com aquele povo. E nós vamos ver daqui a pouco. Mas no momento, na atual dispensação, conforme diz Efésios capítulo 1, versos 3 a 6, é a igreja formada não apenas por judeus, mas por judeus e gentios, que tem sido, como diz lá Efésios 1, 3 a 6, abençoada por Deus com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. A igreja é esse povo que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele. É esse povo que em amor Deus predestinou para serem adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Então Deus escolheu agora a igreja que tem essa missão de ser o servo escolhido de Deus para nessa dispensação, nesse período, testemunhar o louvor de Deus ao mundo. E isso que é verdade no coletivo da igreja como povo, é verdade para cada indivíduo que pertence à igreja. Cada pessoa que pela graça de Deus foi alcançada por Cristo, teve os seus pecados perdoados em Cristo e foi incorporada à igreja do Senhor Jesus Cristo. Conforme diz o Salmo 139, 13 a 16, é dito de cada pessoa então que pertence a Deus, que ele formou desde o ventre. Quando ainda estava no ventre, como ele fez com a nação de Israel, ele fez com cada pessoa. Ele viu quando ainda era substância informe, e ele escreveu todos os dias destas pessoas no seu livro. Então Deus agora, o Deus que criou cada pessoa que pertence ao seu povo, é o Deus que ajuda, que cuida e que mantém suas promessas. Então, Deus fez isso com Israel, seu servo escolhido, nação que ele amou, que ele criou e formou para testemunhar e que ele ajudou.
Ele vai voltar a tratar com esta nação, mas no atual momento é com a igreja. E quando nós falamos igreja aqui, não estamos nos referindo a uma instituição ou a uma denominação, mas às pessoas que chegam-se a Deus através do Senhor Jesus Cristo, que se reconhecem pecadoras e se aproximam de Deus através de Cristo. Voltando agora ao texto de Isaías 44, nós temos um segundo aspecto da promessa. O primeiro foi que a promessa garante a posição daquela nação, de serva escolhida, de amada por Deus, de criada e formada para testemunhar de Deus e ajudada por Deus. Mas agora essa promessa fala de uma renovação futura. Volte aí agora os versos 3 e 4. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Deus faz, em primeiro lugar, uma promessa de renovação física. O lugar onde Israel foi estabelecido, a terra de Canaã, era um local semelhante à região em que nós vivemos, muito dependente das chuvas. Ainda hoje não é uma terra que tem grandes rios que recebem suas águas de um outro lugar e traz para aquela nação. Não. Tem um rio, o Rio Jordão, que corta a nação de norte a sul, mas é um rio relativamente pequeno, não é um rio de grande volume de água. E tem, que é chamado Mar da Galileia, mas não é mar, é um lago, e um lago também relativamente pequeno. E depois vai ter o outro lago, o Mar Morto, mas é de água salgada, não aproveitável. Então, essa nação depende muito de chuva. Se não chover, não tem como produzir. Hoje tem projetos de irrigação, certo? Mas naquela época não tinha. Inclusive, quando Deus tirou a nação do Egito e os estava conduzindo para a terra prometida, ali no deserto, Deus disse, olha, a terra que vocês vão habitar é diferente lá do Egito, que vocês aguavam com o pé. E aí você, como é que consegue aguar uma terra com o pé? Por uma razão, o Egito é banhado pelo rio Nilo, certo? E eles já tinham naquela época projetos de irrigação que bombeava a água do rio para as plantações. E eles bombeavam como? Com o pé. Então, por isso que o texto diz que eles eram terras que eles irrigavam com os pés. Não é o caso. Deus diz, não é o caso lá de Canaã. Vocês não vão fazer isso, porque eu vou mandar a chuva. Se vocês forem fiéis a mim, eu vou mandar as chuvas no tempo certo. Vocês vão depender da chuva. E lá naquela nação, ainda hoje, se você tiver a oportunidade de ir lá no YouTube e colocar torrentes do Negev, ou do Negueb, você vai ver algo fantástico. Você vai ver terra muito seca, e que dá uma chuvarada que cria uma grande enchente. A água vaporiza e daí, pouco tempo, todo aquele deserto fica verde e florido, certo? Aí eu sempre lembro da nossa região, né? Nós temos aqui a serra aqui do Horto, né? Que os meses de setembro e outubro ela fica como que cinza. Mas quando vem boas chuvas, o que acontece? Fica tudo verde. Então, dentro desse contexto, Deus vai usar esta linguagem para comunicar a sua mensagem. Então aí você vê como é importante estudar geografia na escola, porque você só vai entender os textos se você entende como é a geografia. Por que Deus fala disso, eu vou derramar água? Porque aquela região dependia disso, era como a nossa aqui. Estava tudo seco, sem vida, sem nada de verde. Aí quando vinha a água, quando vinham as torrentes de água, daí a alguns dias, tudo verdinho.
Aí Deus está usando esta linguagem para falar para o povo. Eu vou fazer isso com essa terra. Eu vou derramar torrentes de água. E se você está lembrado, essa é uma promessa repetida nessa parte de Isaías, né? Ele já disse isso em 41, 17, 18, no 43, 20. Deus já estava reafirmando: eu vou mandar chuva, eu vou mandar chuva abundante, que vai renovar a terra, sobre essa terra seca, e ela vai renovar. Uma promessa de restauração ecológica, de restauração da natureza. A criação de Deus também foi marcada pelo pecado humano. E como nós memorizamos esse ano, Romanos 8, 21, diz que a própria natureza, a própria criação, aguarda com expectativa a redenção dos filhos de Deus, porque a própria criação será restaurada. Deus um dia vai restaurar não só as vidas humanas, Ele vai restaurar o universo, Ele vai restaurar o mundo, Ele vai então fazer reinar um tempo de prosperidade sobre a terra. E Ele está dizendo isso para o seu povo: eu vou derramar chuvas abundantes que irão renovar a terra. Mas não adianta um ambiente novo com gente não renovada, ok? Se você não muda o coração das pessoas, você pode tirá-las de uma favela e colocá-las em um palácio que só mudou o lugar. Os problemas continuarão os mesmos. É preciso mudar o coração. E aí vem a promessa não apenas de renovação física, mas de renovação espiritual. Deus, usando a mesma linguagem, Ele diz: eu vou derramar o meu espírito. E aqui Ele usa a metáfora da chuva. Não é que o espírito é líquido, mas é Deus novamente usando a metáfora geográfica que o povo estava acostumado. Ele diz: da mesma maneira que eu derramo chuva e ela muda o ambiente e ela muda a natureza, eu irei derramar o meu espírito. E o meu espírito vai mudar vocês. Eu vou derramar o meu espírito sobre os descendentes de vocês. A minha bênção sobre as gerações futuras. E eles então vão brotar. Da mesma forma, quando vem a água e brota a vegetação e brota as flores do campo, quando eu derramar o meu espírito, a descendência de vocês vai brotar, vai nascer de novo. Essa é outra promessa repetida por Deus aqui em Isaías, capítulo 32, verso 15. Uma promessa da era messiânica, é repetida em Jeremias, é repetida em Ezequiel, Joel, capítulo 2. Quando Deus falava: eu vou derramar o meu espírito, Ele estava dizendo: eu vou trazer uma renovação, um novo tempo sobre a terra, que é quando o meu Messias chegar. E aí você lembra que quando João Batista anunciou Jesus Cristo, como foi que João Batista anunciou Jesus Cristo? Eu batizo vocês com água, mas eu estou falando de um que batizará vocês com o quê? Com o Espírito Santo. Que era isso que está sendo dito aqui. O Messias viria e traria o Espírito Santo, que renovaria as pessoas, que daria nova vida às pessoas. Parte disso foi cumprido. Vamos lá para Atos capítulo 1, verso 4. No Pentecostes, quando Jesus ainda estava com os seus discípulos, em Atos 1,4, ele diz: olha, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Que promessa era essa? Exatamente a promessa do Espírito Santo, como ele vai explicar aí no versículo 5 do capítulo 1. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus está fazendo referência a essas profecias do Antigo Testamento sobre o Espírito Santo. E aí, depois que Jesus foi ao céu, 10 dias depois, parte da promessa se cumpriu.
veio o Espírito Santo, narrado ali em Atos capítulo 2. E quando Pedro vai explicar, Atos 2,16, ele diz: o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. Então parte foi cumprida ali. Parte não foi cumprida ali, a gente percebe pelo próprio texto aqui de Atos, de Pedro citando Joel, que é dito: mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isso já aconteceu? Não. Parte aconteceu e parte vai acontecer. E não aconteceu a conversão total de Israel ainda. Naquele dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio só sobre judeus, certo? Todos aqueles que estavam ali eram judeus, eram do povo de Israel. A mesma nação de Jesus, a mesma raça de Jesus. E até Atos capítulo 10, ainda são todos que têm recebido o Espírito Santo, naqueles primeiros anos da igreja, eram judeus, eram de Israel. Ok? Houve o prosélito, o eunuco, em Atos capítulo 9, mas em Atos capítulo 10, quando Pedro é levado, praticamente empurrado pelo Espírito Santo para pregar na casa de Cornélio, é que também isto se abre aos gentios. Mas não houve uma conversão total dos judeus, foi de alguns, que Paulo vai chamar lá em Romanos capítulo 11 de o remanescente. Mas em Romanos 11 ainda, vá lá para Romanos 11, há uma promessa de que Deus vai restaurar toda aquela nação um dia. Deus vai restaurar aquele povo. Romanos 11, versos 11 e 12. O apóstolo Paulo diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? E ele está se referindo ao povo de Israel. Eles tropeçaram no Messias, não acreditaram no Messias, mas foi para que caíssem e ficassem caídos? Aí Paulo responde o quê? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio salvação aos gentios. A recusa deles abriu a porta para nós, os gentios, para colocá-los em ciúmes. Aí Paulo continua: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, que riqueza foi essa para o mundo? O evangelho para os gentios. E o seu abatimento em riqueza para os gentios, aí Paulo completa: quanto mais a sua plenitude. Isso indica o quê? Que um dia esse povo será convertido. E para não deixar dúvidas, Paulo vai falar lá no verso 25 desse capítulo 11. Ele diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, isto é, esta revelação, para que vocês não fiquem orgulhosos em vocês mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será o quê? Salvo. Vai se cumprir aquela promessa feita a Isaías, da nação israelita, voltando-se para Deus, sendo salvo. Ainda não se cumpriu em sua totalidade. E por quê? Porque Deus fez uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. De abençoar a descendência de Abraão e, através da descendência de Abraão, abençoar todas as famílias da terra. Deus fez uma aliança com Davi, segundo Samuel capítulo 7, de ter um descendente de Davi reinando no trono e salvando os descendentes de Davi. Então Deus vai cumprir a sua promessa. Isso que Isaías promete aqui, que Deus promete através de Isaías, do derramar
do Espírito, que irá transformar o ambiente físico, mas não apenas o ambiente físico, mas também as futuras gerações de Israel, há de se cumprir. Um dia vai se cumprir. E para concluir, isso inclui uma promessa de conversão. Essa promessa, então, garante a posição de Israel, garante uma renovação física e espiritual e garante conversão. Ele diz no verso 5, um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na sua própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Então, o Senhor está dizendo, vai acontecer que os descendentes de vocês vão se converter. Quando eu derramar o meu espírito, eles vão se voltar para mim, eles vão se identificar, eles vão fazer questão de dizer, eu sou do Senhor, eu pertenço ao povo do Senhor. Eles vão fazer questão de tomar o nome de Jacó como parte deles. Eu pertenço a esse povo que Deus escolheu, a este povo que é servo de Deus. Vão até marcar na própria mão. A ideia aqui é de ter uma marca que os identificasse como pertencendo a Deus, um sinal de pertença e de lealdade a Deus. Então foi prometido que haveria uma conversão desse povo. Algo que o Senhor Jesus Cristo também disse. Veja em Mateus 23, 37 a 39, quando o Senhor Jesus, falando de Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, da mesma forma que a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então Deus disse, olha, a casa de vocês, a nação, vai ficar deserta. Vocês recusaram, vez após vez. Quantas vezes eu quis reunir vocês, vocês não quiseram? Vocês vão sofrer novamente um juízo disciplinador, mas será para sempre? O que diz aí? Até que? Até que vocês venham a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então vocês vão ver o Messias novamente. Um dia, o Senhor Jesus voltará nas nuvens para arrebatar sua igreja e tirá-la daqui. E aí nós teremos 7 anos de tribulação sobre este mundo, de Deus tratando com aquela nação de Israel. E no final daqueles 7 anos, é a segunda vinda de Cristo propriamente dita. É o tempo da volta de Jesus, quando Ele vem e desce no Monte das Oliveiras. E naquele dia, esta nação dirá, bendito o que vem em nome do Senhor. E o Senhor instalará o seu reino, restaurando aquela nação. Eles serão em plenitude, todo o Israel daquela época será convertido. Veja o que Jesus diz em Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. Ele falando do que aconteceria em Jerusalém, aconteceu no ano 70, quando o general Tito, que depois se tornaria imperador romano, invadiu a cidade. E diz que caíram a fio da espada e foram levados cativos. Jesus está falando no futuro, porque isso ainda iria acontecer. Cairão ao fio da espada, seriam levados cativos para todas as nações. Isso aconteceu? Aconteceu. Os judeus foram espalhados em todo o mundo. Jerusalém foi destruída, o templo novamente destruída. Aí Jesus completa. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Deus tem uma promessa para este povo. E Deus há de restaurá-los.
Foi isso que, através de Isaías, ele prometeu. E por quê? Voltamos a Romanos capítulo 11, verso 29, versos 28 e 29, que Paulo diz assim: quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, por causa dos gentios. Quanto, porém, à eleição, eles são o quê? Amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Esse texto então demonstra aqui, primeiro, Deus cumpre suas alianças. Mesmo que o seu povo não cumpra, Deus cumpre. Deus mantém os seus pactos, Deus mantém suas promessas. Ele age disciplinando o seu povo, mas ele mantém o seu pacto. Então ele prometeu ao povo de Israel: um dia eu vou restaurar vocês. E um dia ele vai restaurar aquele povo. Deus cumpre suas promessas. Mas notamos também que aquelas gerações, aquelas pessoas que mesmo estando dentro do povo, não querem confiar a Deus, vão sofrer as consequências disso. As gerações dos israelitas nesse período têm sofrido as consequências de ter rejeitado o Messias, que é deles, que veio da raça deles, do povo deles, para salvá-los, e eles recusou. Mas um terceiro destaque é que Deus nunca fica na mão. Israel recusou. Deus colocou Israel temporariamente de lado. Mas o projeto dele acabou? Não. Continua. Através da igreja. Inclusive a rejeição de Israel abriu a porta para os que não são de Israel, os gentios. Aplicando para nós. Nós não barramos o plano de Deus. Se Deus quer fazer algo através de nós e nós não nos dispomos a isso, o plano de Deus não acaba por causa disso, não. Nós é que perdemos, ok? Nós é que perdemos a oportunidade. Nós é que perdemos as bênçãos. Mas Deus vai cumprir o seu plano. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A falha humana não faz o plano de Deus falhar. Deus, como nós vimos hoje pela manhã, não é vencido pelo pecado humano. O pecado humano não derrotará Deus. O seu plano se cumprirá. E nós, por pura graça dele, estamos incluídos nesse plano. Fomos vocacionados para, nesse período, sermos suas testemunhas fiéis. Vamos então proclamar esse Deus que garante as suas promessas, que garante a sua vocação, que garante os seus dons e que cumpre aquilo que ele promete. Amém.